Você não está se sentindo muito bem, né? Você sente dores? Você está cansado? Indisposto? Não tá legal. Que tal tomar uma cervejinha? Ah, entendi. Sem dinheiro, né? Fica tranquilo. Essa é por minha conta. Esta é a nova Bijor D, a cerveja funcional sem álcool enriquecida com microcápsulas de vitamina D. Sua fórmula contém sais minerais como cálcio, magnésio e zinco que ajudam na prevenção da osteoporose. Possui vitaminas do complexo B, que promovem benefícios ao cabelo, unhas e pele, atuando diretamente no processo de cicatrização. Além disso, também possui flavonoides, que servem como uma classe de repositor hormonal para mulheres na menopausa. Tá bom ou quer mais? Está ótimo, mas o que são as microcápsulas? Para que a vitamina D chegue preservada até você, utiliza-se as cápsulas, que foram pensadas de acordo com o modelo celular, onde uma membrana semipermeável protege o núcleo do meio externo. Pensando assim, o núcleo seria a vitamina D e o material encapsulante ou carreador semelhante à membrana semipermeável. Por possuir o tamanho entre 100 e 1000 nanômetros, são chamadas de micro. Por isso, a liberação da vitamina será apenas no seu colo intestinal, facilitando a sua absorção, o que permite muito além da reposição diária, mas um aliado anti-hipertensivo, que também previne determinados tipos de câncer, diabetes mellitus e atua também no seu sistema imunitário. A técnica utilizada para transformar a vitamina D em uma cápsula é a microencapsulação. Mas vocês podem me explicar como que é feita essa tal de microencapsulação? Atenção! Antes de iniciar a produção, para evitar uma possível contaminação, os equipamentos a serem utilizados deverão passar por uma rigorosa higienização. Será utilizado 99,9 gramas do carreador, ou seja, a gordura, e 0,1 gramas da vitamina D3. A técnica escolhida para a microencapsulação é a spray chilling, que ocorre em 2 passos. O primeiro passo consiste na preparação da mistura. Primeiramente, vamos pesar a gordura vegetal em um becker. Depois, vamos fundir a gordura vegetal 15 graus acima do seu ponto de fusão em banho-maria. Vamos adicionar a vitamina D em pó e, em seguida, homogeneizar a mistura a 5.000 RPM utilizando um elemento dispersor durante 1 minuto. E, por último, vamos manter a mistura sob agitação. Já o segundo passo consiste em fazer com que a mistura homogeneizada passe pelo bicoatomizador, que irá pulverizar a mistura em ar frio e depois depositá-la. Por fim, basta armazenar e incluí-la na cerveja. Ah, tá, vai colocar na cerveja. Ué, mas como faz cerveja? Bom, a cerveja é um produto proveniente da fermentação alcoólica. É um processo bioquímico realizado por micro-organismos, onde se libera energia a partir do consumo de açúcares ou moléculas orgânicas, como por exemplo, aminoácidos, ácidos orgânicos, purinas e pirimidinas. Esse processo é anaeróbico, ou seja, para fazer sua cervejinha não precisa de oxigênio. Quimicamente falando, a fermentação tem início com a glicólise de uma molécula de glicose, para produzir 2 moléculas de ácido pirúvico e 2 de ATP. Em seguida, as 2 de ácido pirúvico são transformadas em moléculas de acetaldeído e 2 de CA2. As 2 moléculas de acetaldeído são reduzidas em 2 de NADH para formar o etanol. É induzida controladamente a germinação dos grãos da cevada, tendo como resultado o malte, isto é, os grãos utilizados na composição da cerveja, com a finalidade de tornar o amido contido na cevada mais disponível. Depois, a braçagem, etapa na qual ocorre a produção do mosto cervejeiro, isto é, um fluido enriquecido em açúcares fermentáveis e outros nutrientes para a levedura, como cálcio e aminoácidos. Moagem do grão. O malte deverá primeiro ser moído através de um processo mecânico, com a finalidade de permitir que as enzimas contidas nos grãos sejam ativadas e que assim quebram o amido presente nesses cereais, sem açúcares bem menores. Mosturação. Após a moagem, água e malte moído são misturados e esses produtos sejam solubilizados em um mosto. Então, temos a clarificação do mosto.
O objetivo desta etapa, através de um processo de filtração, é separar essa parte não solúvel e deixar o mosto com o mínimo possível de sólidos sedimentáveis, para que assim também possa se absorver o máximo de extrato do bagaço possível. Passando para o cozimento. Após o procedimento anterior, o mosto passará por um processo de fervura de 1 a 2 horas, dependendo do tipo das características desejadas na cerveja. Após esse cozimento e decantação, ocorrerá a desnaturação proteica e enzimática causada pela alta temperatura durante a fervura do mosto, e a massa sólida de lúpulo que não se isomeriza e se solubiliza leva à formação de sólidos precipitados no mosto. Essa matéria sólida leva o nome de trub e deve ser removida do mosto antes do início do processo de fermentação. Então, começa a fermentação, que ocorre em 3 fases. A primeira delas é a fase lag, período em que as leveduras se adaptam ao ambiente no qual foram inoculadas. Depois, a fase de crescimento, período em que as leveduras utilizam carboidratos para a produção de etanol e CO2, entre outros componentes capazes de influenciar o produto final. E por fim, a fase estacionária, onde os nutrientes do mosto já não possuem concentrações altas o suficientes para que as leveduras mantenham a metabolização dos carboidratos e as células entrem em estado de dormência. E como faz para tirar o álcool da cerveja? A cerveja previamente aquecida numa temperatura de 35 graus é submetida a um vácuo que fica entre 0,04 e 0,02 bares para a evaporação do álcool, que nessas condições ocorre numa temperatura de 50 graus Celsius. Em seguida, ela passa por um separador, onde a parte líquida é coletada. Essa parte líquida seria a cerveja já desalcoolizada. Como vimos, as produções de cerveja em microcápsulas serão feitas de maneira individual. As microcápsulas de vitamina D serão armazenadas em uma temperatura de 10 graus Celsius, até que sejam adicionadas ao produto após a destilação. Mas a vitamina D as pessoas não conseguem tomando sol? Nos últimos anos, as pessoas têm deixado de ter contato suficiente com os raios solares e também de consumir alimentos com vitamina D em quantidade substancial, sendo assim necessária a suplementação da vitamina.